Bom dia, como é que vocês estão? Oi, turminha, e aí? Que dia é hoje? Hoje é dia 15 de outubro, que nós conhecemos também como a homenagem que tem ao Dia dos Professores, sabia, gente? Eu quero dizer que hoje é o dia de tia Cláudia e das outras professoras também. Um beijo para todos os professores. Tia Cláudia, antes de começar a nossa aula de história de hoje, que nós vamos pegar nosso livrinho no módulo 4, não esqueçam, viu, gente? Módulo 4. Que vai falar um pouquinho da história dos professores para vocês. Vocês sabiam o motivo ou vocês sabiam quem foi que criou o Dia dos Professores? Tia Cláudia não tem a mínima ideia. Vou dizer para vocês. Foi o seguinte: Dom Pedro I, quando ele estava governando o Brasil, né? Vocês sabem que ele era o príncipe regente daqui. Ele decretou no dia 15 de outubro de 1827 um dia consagrado para a educadora Santa Teresa de Ávila. Então, naquele dia, era considerado que todas as pessoas que estudavam, no caso na educação da época, teriam um dia específico, que seria homenageado. Aí passou-se o tempo, ninguém deu importância, foi se passando. Até que chegou o professor Samuel Becker e teve uma ideia de organizar um dia de folga para diminuir a carga horária, no caso que seriam os dias do ano letivo para os professores, porque na época que foi feito isso, em 1963, muito tempo depois de Dom Pedro ter pensado no dia 15 de outubro, teve uma época que teve o período de aula bem frequente, naquela época, em 1963. Então, esse professor criou esse dia para ser uma folga, para os professores descansarem um pouco. Então, ele foi lá no governo e pediu, né, para essa lei ser aprovada, mas foi no Decreto Federal 50, vamos ver, o Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963, ele foi oficializado, quer dizer, foi assim, é esse dia mesmo, nacionalmente. Então, quer dizer que a partir do dia 14, no dia 15 de outubro daquele ano de 1963, foi decretado que o dia 15 de outubro é o Dia dos Professores. Então, a tia Cláudia vai pedir que quando vocês ouvirem esse vídeo, falando do Dia dos Professores, e tiverem também, depois de terminar a atividade, eu vou querer que vocês façam para mim um desenho ou algo escrito, um textinho, no caderninho de vocês de artes, já que é para ficar uma coisa bem mais leve. O que vocês vão fazer nele? Vocês vão falar o que vocês acham do professor. O que vocês acham do que é ser professor? Um desenho falando sobre o que é ser professor. Eu gostaria de ser professor. Professor, eu acho que professor é isso, professor é aquilo. Falem sobre a profissão de ser professor ou professora, né? No caso aqui é Cláudia. Tá certo? Então, depois dessa história todinha, vamos para o nosso capítulo. Capítulo 9, chamado A Diversidade do Brasil. E a Cláudia, a senhora mostrou essa imagem. Que imagem é essa? Isso aqui é uma imagem retratando retirantes, saindo do Nordeste, sofrendo. Mas não é isso que nós vamos ver realmente. Nós vamos ver que no nosso país existem várias tradições. Isso é na nossa leitura, na página 234, 235, tá vendo, gente? Vocês vão ver que existe uma diversidade graças à nossa origem, que é indígena, portuguesa e africana. Então, vários costumes que vieram desses povos foram colocados na nossa cultura. O que acontece? Nós temos esse hábito de dormir de rede, o hábito do cordel, que veio lá de Portugal, o hábito de dançar frevo. Vocês vão perceber que cada uma dessa diversidade que existe, né, as tradições que existem no nosso Brasil, cada uma vem de um povo que deu origem ao povo brasileiro, a nossa origem brasileira, certo, gente? Vai ter algumas questões na página 235 para a gente responder. Os exemplos de tradições que tem aqui no nosso livro, você vai dizer qual foi que chamou a atenção de você. Se você conhece outras, você vai responder também na número 2. E temos um cordelzinho na 236, tá vendo, gente? Para a gente responder. Pam, 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 pam. Tia Cláudia, é difícil? É nada. Tia Cláudia ajuda vocês. E nós vamos ver, associar, no caso, na 237, as imagens a cada uma das frases que tem aqui.
O bordado, vai falar sobre o bordado, sobre a capoeira, que a gente viu bem na frente, vai falar sobre o hábito de tomar banho, sobre a viola caipira, que a gente falou um tempinho depois. Então, hoje a aula de história vai falar muito sobre isso, sobre as culturas dos povos que vieram para cá, para o Brasil, e fizeram com que a nossa origem brasileira fosse tão rica, nossa cultura fosse tão rica. Várias coisas que acontecem, nosso hábito de comer beiju, tapioca, tudo isso vem dos indígenas. Aí vem a parte de Portugal, que tem a parte do... Por incrível que pareça, da feijoada, muita coisa que a gente vai ver hoje na nossa aula, viu, gente? Espero vocês, todo mundo, obrigado pelo dia de hoje. Vocês são maravilhosos, certo? Não esquecendo, as páginas de hoje de casa, que quando tem aquela eu vou falar para vocês agora. 235 a 237 nós vamos fazer na sala. E a atividade de casa de vocês vão pesquisar e deixar no caderno de história o seguinte: imagem dos povos que deram origem à cultura brasileira, no caso ao povo brasileiro. Vocês vão pesquisar imagens de portugueses, de indígenas e de africanos e colocar os portugueses, pode ser com roupas típicas ou pode ser com roupas normais, assim como os indígenas, assim como os africanos. Cada um deles vocês vão deixar separado no quadrinho, no caderno de história, certo? Essa é a atividade de casa de vocês, viu, gente? Aguardo vocês até já.